Olá, tudo bem? Vamos começar o quarto episódio do GDcast, o podcast do Grupo Digna. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante em alusão à prevenção do câncer de mama, que acontece agora, inclusive, no mês de outubro. E para participar, eu vou convidar a fisioterapeuta, a preparadora física, que inclusive já passou por um processo de câncer de mama, Verônica Ginani. Verônica, muito prazer ter você aqui com a gente no GDcast. Obrigada, agradeço demais a participação e me coloco à disposição para compartilhar com todo mundo um pouquinho desse processo tão intenso que é chamado câncer de mama. Então, Verônica, nós gostaríamos de ouvir de você um pouco sobre a sua trajetória e também como você recebeu essa notícia de que você tinha contraído o câncer de mama. Então, Daniel, é um momento muito difícil, eu creio que ninguém está preparado para receber um diagnóstico desse, que todo mundo pensa que seja uma sentença de morte. Mas eu estava no último período da minha segunda graduação de fisioterapia, e recebi esse tão temido diagnóstico. Principalmente porque eu estava na segunda graduação da área de saúde e eu sabia o que poderia acontecer ou não com uma paciente que venha a ser acometida. Além do mais, eu sou uma profissional de educação física, então também sabia lidar com esse momento. Porém, quando a gente é diagnosticado, a gente nunca está preparado para receber um diagnóstico desse. Eu também pensei que era uma sentença de morte, que no outro dia eu estaria morta. Eu acho que todo mundo pensa isso. Mas quando a gente está no meio da situação, no meio do processo, a gente vai entendendo o que tudo está acontecendo. E aí é hora de reavaliar tudo o que acontece conosco. Porque não só adoece o paciente, não só adoeceu a mim, a minha família, os meus amigos, quem estava por perto de mim, né? Os meus colegas da faculdade. E é um momento triste, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mesmo todo dia a gente não sabe o dia de amanhã, mas quando a gente é diagnosticado com uma doença tão difícil, a gente realmente pensa que não vai existir mais, que não vai viver mais. E para mim também foi muito dolorido, porque eu era uma promotora da saúde, eu era uma profissional de educação física, promovia saúde todos os dias, era uma rata de academia. Então eu treinava todos os dias, eu me alimentava bem, não tinha uma vida promíscua, e me perguntei para Deus várias vezes, não o porquê, mas o para que eu estava sendo diagnosticada. O que é que ele queria me mostrar naquele meio do tumulto de um processo, de um diagnóstico, de uma finalização de um curso e que provavelmente eu sofreria muito, porque é uma doença do se. É se o diagnóstico for bom, se o prognóstico estiver bom, se a medicação fizer efeito, se os seus exames estiverem bons, você passa para o próximo nível. Sabe aquele joguinho da vida que a gente vai andando as casinhas? Pronto, foi mais ou menos assim. Nesse momento que você estava sentada ali naquela cadeira de uma clínica, na frente de um médico, ele te passou o diagnóstico. Como é que você lidou com esse momento, que eu creio que foi muito desafiador? Você levantou daquela cadeira, com certeza já um pouco abalada, e foi para casa, para algum lugar. Como é que ficou a sua mente em relação a isso? Primeiramente, a médica chamou a minha família para entregar esse diagnóstico. E segundo, o baque foi muito grande, porque a gente pensa que o nosso chão abriu e todo mundo caiu dentro num buraco sem fim. Porém, quando a gente tem uma médica totalmente humanizada, que acolhe a família, é muito importante a gente ter esse momento, não digo que foi mais leve, mas que ela nos orientou a todas as fases que eu poderia passar. Porém, eu iria enfrentar momentos muito difíceis, que eu iniciei pela cirurgia, eu iniciei a quimioterapia, e assim eu fui andando, como eu falei, as casinhas do jogo. Porém, quando ela me disse que a cirurgia seria a primeira casinha que eu iria andar, a primeira coisa que seria feito, aquilo foi o que mais me bateu medo, porque você ser perfeita e de uma hora para outra você ser mutilada. Então, e mais porque o câncer de mama, ele mexe muito com a feminilidade. E naquele momento também, a primeira coisa que eu pensei foi quando eu ficasse careca. Porque era uma professora de educação física que tinha o cabelo gigante, meu cabelo era cacheado, encaracolado, mas era na cintura. E a primeira coisa que eu perguntei à médica, eu disse, como é que eu vou cortar meu cabelo desse tamanho?
A primeira coisa. Mexe muito com o emocional. Né? Muito. A segunda foi, como é que eu vou viver sem uma mama? Segundo, como é que vai ser? Como é que vai ser essa cirurgia? De onde é que vai vir? Eu posso colocar prótese já na hora? Tudo a gente pergunta, tudo a gente quer. Mas o momento mais difícil foi quando entrou eu e minha irmã e minha mãe, e a médica contou que verdadeiramente eu estava com câncer de mama. E que a gente teria que enfrentar, teria que passar por tudo aquilo, e que a gente seria forte, teria que ser forte, mesmo num momento tão doloroso. E nós vemos muito assim, eu creio que com certeza você também, a gente ouve muito falar em quimioterapia, em radioterapia, mas a gente nunca imagina que um dia nós precisaríamos passar por um processo desse, não é isso? Isso, e eu acho que esse também foi uma das partes mais difíceis e dolorosas, porque todo mundo coloca medo. Diz que quimioterapia vai fazer isso, que você pode não sair daquele momento, mas para mim, o momento da quimioterapia foi um momento libertador, porque eu entendi que a quimioterapia nada mais é do que apenas algumas medicações que ficam ao nosso lado e que ela vai ser introduzida no nosso corpo. Mas quando você tem fé e quando você acredita que Deus é seu soberano e que toma conta da sua vida, você passa a entender que a quimioterapia é o sangue de Jesus entrando no nosso corpo para a cura. E foi exatamente isso que eu passei com 27 ciclos de quimioterapia. Porém, os sintomas e reações que ela nos dá, isso é doloroso. Porque aí me derrubou completamente. E eu queria saber, nesse momento tão difícil que você passou, o que é que você focou? Que você disse, eu vou superar tudo isso e vou ter fé porque essas pessoas precisam de mim ou esse vai ser o meu foco. Sabe quando você vai para o fundo do poço e ainda tem mais um fundinho para você descer? Pronto, foi exatamente sobre isso. Eu tive o ponto-chave do diagnóstico, que foi quando eu recebi o diagnóstico da doença mesmo, mas eu ainda tive um fundo do poço, além do poço, que foi quando a médica me chamou a minha família novamente, né? Eu já estava ali com 3 meses de tratamento, e a médica chamou a minha família novamente para solicitar alguns exames de controle. Só que nesses exames de controle veio mais uma surpresa. Então, eu tive um segundo diagnóstico, que foi o diagnóstico das metástases. Então, como aqui em Campinas a gente chama, aqui na Paraíba a gente chama, além de que é de um coice, né? Mas foi aonde eu fui para além do fundo do poço, porque você está em tratamento. E receber um segundo diagnóstico de uma metástase, você perde totalmente o controle da sua vida. Porque você estava ali fazendo um tratamento, achando que estava tudo bem, e de repente tudo muda. Vira pelo avesso. Vem uma notícia pior ainda. Pior ainda. Foi nesse momento que eu disse, não, eu preciso verdadeiramente cuidar de mim. E você ainda é muito jovem também, Verônica. Tem também, com certeza, as pessoas que você cuida, que precisam de você. Isso. Hoje, necessariamente, né, após ter passado isso, foi nesse processo onde eu perguntei para Deus o para quê, que foi lá onde ele me mostrou que as pessoas precisam passar por alguns processos para ser exemplos ou para servir ainda mais para as pessoas. Foi onde eu entendi que Deus deixou a nossa maior missão, que é servir as pessoas. Eu já servia, porque eu trabalhava com promoção da saúde, mas nesse momento foi onde eu entendi verdadeiramente a palavra servir ao próximo. Entendo. E eu queria falar com você um pouquinho sobre a importância, já que você também é preparadora física, a importância que você julga da atividade física para a nossa saúde mental, né? Nós tivemos agora no mês de setembro, um mês alusivo também a uma campanha contra o suicídio, né? O Setembro Amarelo, e a gente vê a necessidade da gente manter a nossa saúde mental em dia, né? Sempre saudável. E como você julga essa importância da prática de atividade física para a nossa saúde mental? Primeiramente, porque o exercício físico ele vai melhorar toda a tua condição física. E sem falar também dos benefícios que a atividade física nos proporciona. Primeiramente, porque ele vai melhorar a tua autoestima, vai melhorar a tua condição física, vai melhorar você metabolicamente, fisiologicamente. Metabolicamente, quando a gente fala, melhorar as tuas taxas metabólicas. E fisicamente é porque ele vai te melhorar a condição física. Você vai dormir melhor,
vai ter um humor melhor, sem dizer o controle hormonal também, que ele te ajuda. Então, ele vai te melhorar hormonalmente. Então, para nós mulheres, principalmente, quando estamos entrando em alguns ciclos da nossa vida, como a menopausa, o climatério, a atividade física consegue ajudar e melhorar a condição física. E quando a gente traz essa condição e esses benefícios para dentro do nosso tratamento, isso fica absurdamente melhor. É por isso que a gente vê muitas pessoas, inclusive, falando, olha, eu fui ontem na academia, malhei bastante, saí de lá, parecia que eu estava flutuando, né? Porque realmente melhora muito o seu humor, melhora o seu bem-estar, né? Você dorme melhor, inclusive. É uma sensação mesmo de bem-estar. Sabe aquela, quando você, vamos dizer assim, ganha seu primeiro filho, aquela sensação de euforia? Eu comparo a isso, a vida. Porque você realmente, é um momento que você estima e que você incentiva, impulsiona as pessoas a serem melhor. Então, é como eu falo, a gente, quando está praticando atividade física, a gente melhora 1% melhor do que a gente estava ontem. Então, se ontem foi ruim, hoje a gente vai praticar atividade física e vai ficar 1% melhor. Então, essa alegria que o exercício físico nos proporciona, ela é benéfica ao nosso corpo, porque produz hormônios do bem, que são as endorfinas, as serotoninas e todas as inas que a gente tem. Todas as inas. Inas, então, nos dias atuais, eu acho que você concorda comigo, já é cientificamente comprovado, o ser humano está muito dependente do celular, né? Então, as redes sociais, muitas vezes, elas nos fazem reféns. E nós ficamos muito tempo nas redes sociais com o celular, e a gente sabe que isso, comprovadamente, vem causando crises de ansiedade em algumas pessoas e em até crianças também, né? E a prática de exercícios físicos, eu creio que ela também faça um efeito muito bom para combater a crise de ansiedade. Né? Sim, como eu falei anteriormente, ele vai te ajudar a melhorar o teu sistema imunológico e hormonal, porque a gente sabe que essas doenças do mal do século, como a gente chama, a ansiedade, a depressão, a síndrome de burnout, que está acontecendo muito para as pessoas que têm uma vida muito intensa de trabalho. Então, essas doenças, elas podem ser melhoradas. Não estou dizendo que a gente não deva tomar a medicação que o médico prescreve, mas aliado a ele, ter a prática de atividade física, porque vai te dar uma sensação de bem-estar. Então, quando você pratica atividade física, esses sintomas que a ansiedade, a depressão, de tristeza nos dá, a gente diminui um famoso hormônio, que é o cortisol, que nos deixa extremamente estressado, extremamente ansioso, e o exercício físico vai combater ele, fazendo com que ele diminua e aumente a endorfina, a ocitocina, as serotoninas. Então, isso nos dá um efeito benéfico à nossa saúde e nos deixa mais eufórico para que a gente possa diminuir essas reações. Porque a gente sabe que essas doenças, elas estão hoje batendo na nossa porta. Acho que a ansiedade, a depressão e o câncer propriamente dito, são as doenças que a gente mais escuta atualmente. A gente teve aí agora no Setembro Amarelo a quantidade de jovens, a quantidade de pessoas que tirou a própria vida, né? Eu não gosto porque a gente perdeu uma grande pessoa aqui da nossa cidade, né, da Paraíba, mas assim, causa muita tristeza. Porque, para mim, a finitude é bem dolorosa ainda. Porque quando a gente passa por um processo tão intenso como é o diagnóstico, o processo do tratamento em si e do pós-tratamento, a finitude para mim hoje é entendida como a nossa cura eterna. Agora, recentemente, eu perdi um esposo de uma colega para o câncer e eu conversando para ela, é difícil a gente falar sobre isso, né, num momento tão silencioso, doloroso. Você que trabalha com isso, né, sabe o que eu estou falando. E eu falei para ela, entenda que hoje esse corpo que já não, essa pessoa que já não está mais aqui conosco, ele encontrou a cura eterna. Existem 2 tipos de cura, né? A física e a eterna. Então, para mim, hoje a morte, eu entendo como uma cura eterna. Que a gente vai deixar de sofrer, a gente vai deixar de passar por tudo aquilo doloroso que a gente está passando. Eu sei que a dor para a família aumenta um pouco, mas essa dor, ela também pode ser transformada em saudade. Sim, sim. Um conforto. Inclusive, algumas pessoas que sofrem, né, por essa enfermidade do câncer,
é um processo muito doloroso. As pessoas sofrem muito, né? Sentem muitas dores, e realmente assim é muito doloroso. E eu sempre digo, quando eu perco alguma pessoa próxima com essa enfermidade, que Deus libertou, né? Que está libertou segundo a vontade dele, né? E nós não podemos também ser egoístas com querer que essa pessoa sobreviva e fica sofrendo, né? Então, sim, é uma questão muito pessoal também, né? Mas é muito válida. Agora vamos falar sobre a preparadora física Verônica Ginani. Quem está ali assistindo a gente, está lá sentadinho no sofá, vendo a gente no YouTube, e está sedentário. Fala assim, nossa, eu realmente estou precisando rever meus conceitos físicos, né, meus hábitos alimentares, eu quero mais qualidade de vida, eu quero mais bem-estar, eu quero melhorar a minha imunidade. Verônica Ginani, por onde começar? Primeira pergunta que eu te faço, e aí eu sei que eu vou bater muito dentro de algumas pessoas, qual o teu empreendimento mais valioso que você tem hoje? E aí, olha, eu coloco Daniel à prova. Encostou na parede. Isso. Qual o teu empreendimento mais valioso? Para mim, hoje, é a minha saúde. Sempre foi, porque eu sempre fui promotora da saúde. Mas eu pergunto para os meus alunos, para as minhas alunas, hoje eu só trabalho exclusivamente com mulheres, mas eu pergunto para elas, qual o teu empreendimento mais valioso? Como é que eu posso te ajudar? Qual o seu objetivo para que eu possa, com a minha profissão, te ajudar? E aí todo mundo fica sem saber qual é o empreendimento. As pessoas vão dizer, a coisa mais importante na minha vida é meu filho, é meu esposo, é minha família. E aí eu olho para ela, e se eu te disser que um empreendimento ou a coisa mais valiosa que você tiver é tua saúde? Porque sem sua saúde, você não vai conquistar nada, você não vai ter nem forças para brincar com seu filho. Então, que tal sair do sedentarismo para ter força para brincar com teu filho, agachar com teu filho, brincar no chão com teu filho? Que eu tenho hoje muitas alunas mães, né? Então eu pergunto para ela, que tal melhorar o teu sistema imunológico para que quando teu filho adoeça, você esteja lá bem fisicamente para cuidar dele? Para melhorar os teus negócios na tua empresa. Eu tenho algumas alunas empresárias. Eu falo para ela porque isso aconteceu para mim. Aconteceu comigo. Eu tive que parar 2 anos e 7 meses. E a segunda pergunta é, se você adoecesse hoje, como é que ficaria a tua vida? Quem é que iria para o teu lugar trabalhar? Para tudo. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive que passar minhas 15 alunas que eu tinha no momento para um outro colega. Por quê? Eu tive que correr atrás da minha saúde através de uma doença. Então, antes que a doença bata, não estou dizendo que ela não vai bater na tua casa, mas quando ela bater, você tenha condição, seja um pouco mais saudável para que você possa enfrentar, como eu enfrentei, e hoje eu provo que existe vida após o câncer. Então, assim, não é só ir em busca do medicamento. O medicamento vai ser um nosso aliado. Os médicos serão nossos aliados. Inclusive, trabalho com diversos aliados, que são os médicos, que hoje eles entendem que o profissional de educação física tem que estar dentro do tratamento também, mas que nós, primeiramente, possamos buscar a nossa saúde antes que uma doença chegue. Então, a primeira coisa que eu pergunto para elas é qual a importância da saúde para a sua vida. Uma boa pergunta, encosta todo mundo na parede, né? E realmente é uma reflexão muito importante que a gente deve fazer na nossa vida, e principalmente nos dias de hoje também, que a alimentação tem que ser muito regrada, né? E muitas ofertas de alimentação que não são saudáveis. Quanto mais a gente descasca, a gente menos gosta. Quanto mais a gente desembala, a gente adora. É mais fácil desembalar ou descascar? Desembalar é mais fácil. Desembalar é mais fácil, é mais gostoso. E com a vida corrida também, né? Todo mundo quer algo prático, né? E muitas vezes esse prático não é saudável. Não é saudável, isso. E diversos desses alimentos são causadores de câncer, né? Não estou dizendo que a gente tem que ficar bitolado a comer só o que vem da terra. Não, se a gente consegue, melhor. Porque se a gente for fazer uma reflexão com os nossos antepassados, né, com as nossas avós, vamos dizer assim, elas tinham mais qualidade alimentar do que a nossa. Então, se a gente for escolher entre o descascar e o desembalar, eu sei que muitas crianças, e até nós mesmos, escolher o desembalar. Mas o descascar, ele é o que nos melhora também a saúde, para que
quando uma doença chegar, a gente esteja mais saudável. Então, é um casamento perfeito. Você ter uma alimentação bem balanceada e uma prática de uma atividade física. Porque um não vive sem o outro e o outro não vive sem um. Então, ter essa junção, esse equilíbrio foi o que me fez também passar pelo processo um pouco melhor. Porque foi o período também que eu me alimentei melhor, eu me alimentava nas horas corretas, tinha que me alimentar corretamente para que esses efeitos fossem reduzidos, fossem diminuídos. Então, é um casamento perfeito, a alimentação e a prática de exercício físico. Aí, conselho anotado. Tá todo mundo assistindo aí, quem, olha, já sabe o que fazer, né? Busque o seu empreendimento mais valioso, que é a saúde. Busque o seu empreendimento mais valioso, que é a sua saúde. Verônica Ginani, a gente quer agradecer em nome do GDcast, do Grupo Digna, a sua presença, você contando pra gente uma história inspiradora, uma história de uma guerreira mesmo, sabe? Que tem muita fé, né? E enfrenta a vida de peito aberto, né? O que veio para você, você enfrentou, está enfrentando, e com certeza já é uma vitoriosa. Eu queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, uma mensagem sobre as suas lições de vida, né, suas experiências. Fique à vontade. Daniel, eu queria dizer para essas pessoas, né, e principalmente para as mulheres, que elas não deixem de cuidar, primeiramente, da essência delas. Porque através da nossa essência é que a gente descobre como é que a gente está atualmente. Às vezes a doença está batendo na nossa porta e a gente deixa passar. A gente sempre deixa para depois, a gente sempre diz amanhã eu vou, amanhã eu faço, ou depois eu faço. A gente nunca se coloca em primeiro lugar. Eu falo isso para os homens também, porque os homens ainda são piores, né? Eles sempre se colocam em terceiro, em quarto, mas nunca se colocam em primeiro lugar. E às vezes a doença está aí. Provavelmente, naquela época do meu diagnóstico, a doença já existia há muito tempo, porque o câncer que eu tive, ele já era metastático. Então, eu não sabia que ele era tão intenso. E naquele momento foram 8 horas e meia de cirurgia, com retirada de 16 linfonodos. Então, eu já tinha metástase, na axila e já tinha metástase no meu corpo. Então, que a gente não só busque melhorar a nossa saúde só no momento de uma doença. Que não negligencie. Que não deixe para depois. E que, acima de tudo, você não deixe para cuidar só quando você adoecer. Verônica, para quem quiser seguir você nas redes sociais, pode ficar à vontade. Ah, que bom. E eu quero mesmo, porque agora em novembro, dia 24 de novembro, eu vou comemorar todo esse feito, onde eu completo 8 anos e meio de cirurgia, 8 anos e meio de diagnóstico, 8 anos e meio que eu tenho uma vida nova dentro das minhas limitações, e agora dia 24 de novembro, eu vou promover junto com a Andresa Vélez, com a Vélez Sportwear, que é quem me veste na minha prática física, a gente vai promover uma corrida para a vida. Então, a gente vai fazer a primeira corrida exclusivamente feminina. Então, vai ser uma corrida só para a mulher, só para as mulheres, onde todos os homens vão ficar só olhando a gente comemorar esse sentido da vida. A gente queria fazer em outubro, mas em outubro tem diversas coisas. Esse ano a gente não consegue. Então, a gente vai comemorar a si mesmo, porque a gente quer mostrar para as mulheres, primeiro, que existe vida após o câncer e que mesmo após uma síndrome de burnout, como a Andresa passou, a gente pode ter uma vida normal e voltar a ser pessoas normais. Então, dia 24 de novembro, terá a primeira corrida Viva Mulher, 1 quilômetro, um passo para o seu cuidado. Então, para quem quer me seguir, quer ver tudo isso que eu mostro para vocês, a minha vida pós-câncer, os meus treinos, as minhas alunas, é um momento que a gente não pode colocar muito, porque é um momento muito íntimo de cada aluna, é um momento muito doloroso, eu não publico muito elas, mas eu falo sobre elas, sobre o que a gente faz nos treinos, nas atividades. Então, quem quiser me seguir é @GinaniPersonal, e estou aqui para te ajudar. Se você estiver nesse processo, estiver achando que está difícil, aguenta mais um pouquinho. O processo é doloroso, o processo é longo, mas é possível, sim, voltar a ter vida.
Maravilha, realmente uma lição de vida. Mais uma vez gostaria de agradecer a Verônica Ginani, que esteve aqui com a gente, contando suas experiências, sua história de vida, que realmente é uma grande lição, e nós esperamos vocês em breve nos próximos episódios. Obrigado pela sua audiência e até breve.